Bom dia, meninos do ensino médio, primeiro ano. E o segundo também, né? Essa semana a gente continua com praticamente uma semana ainda de acolhimento, mas a gente vai fazer algumas retomadas de alguns conceitos, né? Então, o que que eu resolvi fazer aqui? A gente vai fazer uma aula sobre cartografia. Por quê? Cartografia é um assunto dentro da geografia que os alunos têm muita dificuldade, né? Então, achei por bem fazer essa retomada com vocês. Então, a situação de aprendizagem é a cartografia e as suas linguagens. E as habilidades é interpretar o mapa segundo os elementos que o compõem, considerando a projeção, escala, métrica e linguagem. Esse cabeçalho vocês vão copiar no caderno de vocês, tá bom? Por favor, ok? Aí eu começo a introdução falando que, né, os mapas são as mais antigas representações do pensamento geográfico. Então, os mapas acompanham os seres humanos desde que o homem deixou as cavernas, né? Aliás, desde que os homens viviam nas cavernas. Os mapas acompanham as sociedades humanas há milhares de anos, né, atrás. Logicamente que o que mudou de lá para cá é a tecnologia. A tecnologia que nós temos hoje na atualidade permite a gente mapear qualquer região, né, com perfeição, né? Os registros mostram, né, que eles existiam na Grécia Antiga, né, e no Império Romano também, entre outras civilizações da Antiguidade, como por exemplo na Mesopotâmia. Mesopotâmia é a região onde está o Irã e o Iraque hoje, conhecido também como Crescente Fértil. Essa região do Iraque e do Irã hoje é uma região, né, de petróleo, mas no passado já foi o berço da humanidade, né? Ali era onde se plantou, onde se plantava e colhia muito por causa do rio Tigre e do Eufrates. Então a região da Mesopotâmia é essa região, né, que existe entre o rio Tigre e o Eufrates. Hoje ali tem Irã e Iraque, ok? Então ali também já nasceu ali os primeiros mapas. E como que eles eram feitos? Os primeiros mapas eram feitos de madeira, né? Ou eram esculpidos ou pintados, né, sobre pele de animais, tá? Quais que eram as funções do mapa naquele momento ali? Era conhecer as áreas dominadas, né? As possibilidades de ampliação de fronteira, demarcar os territórios conquistados, né? Território de caça e pesca. Então essa era a função dos mapas. E desde o início, os mapas sempre tiveram a visão de quem o fez, né? E sempre a necessidade do ser humano registrar o espaço onde ele se vive, onde vive, tá? Esse é básico, tá bom? Aí eu coloco para vocês as imagens dos mapas mais antigos, um que é chamado de Gassur, só para ter uma ideia, tem mais de 4.000 anos, né? Então, juntando com o tempo nosso hoje, dá mais de 6.000 anos. Foi encontrado na Mesopotâmia. Ele representava, logicamente, isso aí, essas áreas entre o rio Tigre e o Eufrates. Aí eu pus a imagem para vocês. Depois um antigo também, que é o mapa TO, tá? Chama TO porque ele forma um T, né, separando a Ásia da Europa e da África, e com o mar Mediterrâneo ao meio, tá? Ele é uma visão religiosa de mundo, né? E ele tem, por exemplo, Jerusalém ao centro dele, certo? E depois tem um outro mapa também que foi da Idade Média, super antigo, que é o mapa mundi do Beato de Leébana. Ele tem um caráter religioso também confeccionado na Idade Média, como eu falei. Os mapas sempre representou um olhar de quem desenhou, de quem traçou. Quem está no segundo colegial hoje lembra que o ano passado nós fizemos um mapa mundi, cada um fez o seu, lembra? Por quê? Porque cada mapa, cada pessoa tem um olhar, né, de como se fazer esse mapa. Você não vai mudar para o Brasil lá na Europa, mas é uma forma de desenhar o mapa. Cada um tem quem desenha tem o seu olhar, né? Ou seja, o mapa ele vai ter a característica de quem desenhou ele, de quem confeccionou ele. Isso que eu quero dizer, tá? Daí na sequência eu ponho a importância. Qual é a importância dos mapas? Então os mapas é uma ferramenta de orientação e localização. Ponto final, não conversa, né? Certo?
eles foram fundamentais para a definição das estratégias militares e para a conquista de outros povos, né? Na época das grandes navegações, eles foram que começou o seu uso em grande quantidade, né? Por quê? Porque as grandes navegações, os países da Europa vão espalhar-se pelo mundo e conquistar novas terras. E com isso, eles levavam os cartógrafos junto com eles para poder ir desenhando um mapa do mundo e daquelas terras que estavam sendo conquistadas por eles, né? Então, a sua função não era, lá no passado, exatamente ajudar na localização, mas registrar e tornar pública a descoberta de novos territórios, ok? O que é um mapa? Então é uma representação num plano, normalmente em escala pequena, de aspectos geográficos naturais, culturais e artificiais de uma superfície. Então o mapa representa a superfície terrestre, o mapa representa parte da superfície terrestre, o mapa representa as atividades econômicas, o mapa representa as atividades culturais, o mapa representa atividades sociais e vai, né, por aí, ok? Na sequência de exemplo de alguns mapas, por exemplo, o que são mapas temáticos? São aqueles mapas que trazem um tema específico. Por exemplo, Brasil vegetação, Brasil população idosa. Geralmente eles vêm numa escala monocromática, quer dizer, uma cor só em vários tons para poder representar o mapa. Os mapas também têm mapas históricos, eu pus um aqui do comecinho da formação do território brasileiro, e os mapas físicos, que são aqueles que trazem os relevos, né? Geralmente na cor marrom. Quanto mais forte o marrom, mais alto é o lugar, né? E por aí vai, os mapas, não falamos, por exemplo, quando a gente vai falar de mapa, eu não falo assim, ó, em cima, embaixo, ao lado, né? Os mapas, eles têm as orientações geográficas, ou seja, a forma correta de falar. Então eu falo ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, ao hemisfério norte, ao hemisfério sul. Então são as formas corretas de se lidar e falar com o mapa. Todo mapa tem que ter título, legenda, orientação, que são as rosas do vento, né, que traz os pontos cardeais, a escala, quantas vezes aquela área ali foi reduzida para poder caber no mapa, e a fonte, né, quem fez o mapa, da onde foi tirado aquele mapa. Ok? Na sequência tem uma atividade, 3 questões que vocês vão copiar no caderno e responder, certo? E tem uma pesquisa, ok? Que é legal fazer, porque essa aula a gente vai continuar na próxima semana. Então, o que é cartografia, o que são as projeções cartográficas, o que é um mapa de anamorfose. Então, são 3 questões para você responder e 3 questões para você pesquisar, ok? Porque a semana que vem esse é o nosso assunto. Essa pesquisa que você vai fazer é o assunto das nossas aulas semana que vem, ok? Tenha um bom dia, uma boa semana. Valeu?